Olá, boa tarde. Eu sou o professor Ricardo Brito, uma grande satisfação estar aqui com você hoje e tenho que também dizer aí da minha satisfação de ter conosco a professora Viviane Gervasoni, doutora recentemente pela Uninove e que defendeu uma tese analisando o comportamento do consumidor, particularmente dentro desse contexto que é o surgimento de marcas chinesas no mercado automobilístico brasileiro. O assunto, é lógico, ele começa por aí, mas ele se amplia sobre as possibilidades de compreender o comportamento do consumidor e é isso que nós vamos tentar aqui trabalhar com a professora Viviane. Viviane, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite, né? E eu gostaria de começar essa nossa apresentação aqui neste programa, o programa 10 Minutos para Você Saber, produzido pela International Business School Brasil, com o apoio da Praxian Consultoria e também do Americas Academic Center. Gostaria de começar aqui essa nossa apresentação, lembrando a você que você pode mandar a sua pergunta. Basta você clicar aí no seu botão Social Stream, nessa aba que fica do lado alto à direita da sua tela, para que você mande a sua pergunta. Nós, ao final deste primeiro bloco, vamos reservar alguns minutos para responder as suas perguntas, tá legal? Muito bem, então eu começo aí perguntando para você, Viviane, posso chamá-la de Viviane, né? E a gente se poupa aí da formalidade do professor, doutora, não é isso? Sim, por favor. Viviane, o consumidor brasileiro classe C, ele encara comprar um carro chinês ou não? Bom, boa tarde a todos. Na verdade, não. Não da maneira que se apresenta atualmente. E foi exatamente essa a proposta da tese, do estudo feito. Então, atualmente, é necessário algumas pequenas ou grandes modificações, dependendo da óptica que se for analisar. E é claro, o estudo traz essas perspectivas, mas a grande descoberta do estudo é trazer que a questão social ainda não é bem vista na compra de automóvel chinês pelo consumidor da classe C. Tem alguma coisa a ver com uma mistura aí de status com confiança na compra de um produto menos conhecido? É mais ou menos por aí? Eu diria que sim, professor, especialmente a questão de segurança. O consumidor hoje sente-se bastante arriscado em adquirir ainda um produto chinês. Apesar de já termos montadoras no Brasil que fazem o desenvolvimento de toda a montagem aqui, visando garantir exatamente esse receio do consumidor, de não ter as suas peças de reposição caso seja necessário. Mas ainda assim, a incerteza é constante para o consumidor. Entendo. Veja, o objetivo do estudo da professora Viviane não era exatamente apenas resolver o problema do produtor de automóveis de uma marca chinesa. A questão é pensar como é que o consumidor se comporta diante de novidades e como é que a empresa, como é que o gestor pode lidar com essas novidades, com essas dificuldades do comportamento do consumidor diante da incerteza, para a partir daí o gestor poder ter sucesso na sua empreitada. Você que estudou esse assunto aí durante esse tempo, deve ter refletido bastante sobre isso. A sua pesquisa envolveu pesquisas focus group, grupos de discussão, e também uma análise conceitual, uma análise teórica para dar o suporte para isso, não foi? O que você acha que um gestor pode aprender com a sua pesquisa, com os resultados aos quais você chegou, para poder vencer melhor esse desafio que ficou colocado aí durante o seu esforço de pesquisa, hein, professora? Veja, a proposta do estudo é realmente trazer mais próximo, né, os estudos feitos pelas universidades, juntamente com as necessidades que o nosso público hoje tem. Em especial, né, os nossos gerentes, líderes de empresas, não só desse setor, mas de todos. Mas o estudo, por meio de se ouvir 8 grupos foco, né, por mais ou menos 1h30 as pessoas foram ouvidas. Depois foi possível catalogar tudo aquilo que foi dito, não só por mim, mas por outros 2 pesquisadores. Então, após isso, categorias emergiram. E essas categorias deixaram claro quais são os fatores que fazem ainda com que o consumidor não faça aquisição de automóveis das marcas chinesas. Além disso, o estudo também trouxe, aí, de uma maneira geral,
abarcado por toda uma teoria, que os fatores sociais ainda imperam e fazem com que não sejam aceitos no nosso mercado. Isso porque nós já tivemos historicamente os japoneses, que levaram aí 20 anos da nossa conquista de confiança, tivemos os coreanos, que levaram 10 anos da conquista de nossa confiança, mas a expectativa do estudo é que o chinês ganhe esse mercado, esse market share, com uma velocidade surpreendente. Bom, se os chineses levaram 20 e os coreanos 10, alguém poderia calcular em 5 para os chineses tomarem conta, né? Sim, perfeitamente. Mas hoje quem é que compra o carro chinês no Brasil, então? Na verdade, a classe A e B faz a aquisição deste automóvel e o objetivo da aquisição desses automóveis para esta classe A e B hoje é ter um segundo automóvel, não estão preocupados com o quesito de segurança, eles querem sim um automóvel que possa livrá-los, por exemplo, do evento do seu dia de rodízio de placa. Olha só, hein? Ou então ainda, para não ficar vendido, no caso do transporte público, que não é nada aconchegante, mas não estão preocupados em ter um carro seguro ou um carro de aceitação. A classe A e B não preza isso, né? Quem preza ser aceito ou não pela compra de um automóvel ainda é a nossa classe C. Ou pelo menos a classe A e B não preza isso para o primeiro automóvel. Sim. Desculpe, para o segundo automóvel. Sim. Provavelmente para o primeiro automóvel ela ainda considera isso. Sim, com certeza. Como o segundo automóvel não tem as necessidades básicas dela, né, nas listas de necessidades primárias, então ela faz a aquisição como uma segunda opção. Pois é. Bom, e se você desejar ler o texto completo da tese da professora Viviane, basta entrar no site da Biblioteca Digital da Uninove para você baixar o texto. O nome completo da professora é a professora Viviane Schunques Gervasoni e o tema da tese dela, vou pedir que a professora fale, que é um tema bem específico, aqueles nomes de pesquisa de tese de doutorado mesmo, professora? São fatores que determinam a não compra de automóveis chineses no mercado brasileiro. Muito bem. Bom, e eu para encerrar aqui, eu queria fazer mais uma pergunta para a professora. Existe a possibilidade de, a partir desse seu estudo mais qualitativo, a gente vir a construir uma pesquisa quantitativa para dimensionar o quanto que cada um desses fatores que a sua pesquisa qualitativa levantou, para fazer a quantificação, a mensuração do impacto desses fatores junto ao consumidor? Sim, professor. A pesquisa não morreu aqui, muito pelo contrário. Ela nos levantou todas as premissas necessárias para um estudo ainda mais aprofundado. Então, os fatores, sim, quantitativos serão e estão sendo desenvolvidos para que esse estudo mostre se temos outliers, se nós temos fatores que precisam ser trabalhados de maneira mais cuidadosa e mais pontual. Muito bem. Bom, então eu estou indo agora para o encerramento desta nossa primeira fase aqui do programa. Este é um programa produzido pela International Business School Brasil com o apoio da Praxian Consultoria e do Americas Academic Center. E se você desejar nos mandar uma pergunta, nós vamos agora parar durante um minutinho, fazer um intervalo aqui, e em um minuto nós estamos de volta para ler a sua pergunta. Basta clicar aí no botão na aba Social Stream no alto à direita da sua tela para abrir o Instant Messenger e nos mandar a sua pergunta, tá legal? Voltamos em um minutinho aqui ao vivo. Nós vamos neste segundo bloco partir para ler as perguntas que você nos enviou. Eu tenho aqui algumas perguntas que foram enviadas com antecipação e se você desejar, você ainda tem tempo de mandar as suas perguntas online, basta clicar na aba Social Stream no alto à direita da sua tela para mandar a sua pergunta aqui para nós. E quem vai ler as perguntas aqui para nós, assim que chegar, vai dando uma sinalização aqui para a gente, é o Renan que está aqui conosco, tá bem? Bom, em primeiro lugar, professora Viviane, a espectadora Madala Manzano, Madala, muito obrigado aí pela sua pergunta muito interessante. Ela quer saber como que os consumidores enxergam o atendimento pós-venda dessas marcas. Entre os elementos que você coletou durante a sua pesquisa, essa questão do atendimento pós-venda veio à tona também? Sim, eles disseram que o que mais teme a eles é o momento da fragilidade da peça e o quanto eles demoram a ser atendidos. Então eu lembro de um relato muito específico, apenas para ilustrar e te responder de forma muito pontual, da quebra de um retrovisor.
Então o cliente ficou quase 6 meses na espera de um retrovisor, o que é dado como uma peça de segurança e não é possível circular sem que essa peça tenha sido reposta. Isso causou a ele uma insatisfação muito grande. Ele já tinha um temor na aquisição da marca chinesa e quando isso aconteceu, esse temor só foi acentuado, o que fez com que ele desqualificasse a compra para todos aqueles que o cercavam. Puxa vida, ou seja, não se trata apenas de um temor. Parece que algumas empresas ainda enfrentam dificuldades para atender prontamente o consumidor. Aí complica de uma vez por todas, né? Não se trata apenas de uma percepção do consumidor, impressão de marca, etc. e tal. Aí descemos para o campo da realidade mesmo, né? Muito bem. Mádula Manzano, muito obrigado aí pela sua pergunta. Eu tenho aqui também a pergunta do senhor Pedro Mortosa, uma pergunta que inclusive demonstra que ele já tem uma certa familiaridade com esse assunto, conceitos do comportamento do consumidor, a teoria sobre o assunto. Ele pergunta o seguinte, professor: como que o efeito país pesa na venda desses produtos? A imagem do país de origem, qual que é o impacto disso sobre o comportamento do consumidor? E ele pergunta algo que foge um pouco do escopo da sua pesquisa de campo, da tese de doutorado da professora Viviane, mas que eu acredito que você possa dialogar aí com o Pedro Mortosa. Ele pergunta complementarmente o seguinte: isso muda, esse peso do efeito país muda de acordo com a classe social? Veja, Pedro, obrigada pela sua questão. E sim, o efeito país ele está diretamente ligado para a classe C. Em várias das falas que eu ouvi das pessoas, eles fizeram a analogia entre o produto de R$ 1,99 e o carro chinês. Então, acredito que fique para você a imagem do que representa hoje o quanto é inseguro adquirir um automóvel vinculado ao país de origem chamado China. Apesar de muitos esforços das empresas em tentarem que isso seja desmistificado, ainda existe o temor. Inclusive, muitas delas estão no Brasil, para tentar minimizar toda essa insatisfação. Agora, em relação ao seu complemento de pergunta, a classe A e B, como já parafraseei no comecinho da nossa entrevista, ela tem uma outra visão, sim. Ela acha que esta pode ser uma segunda opção, barata e para fugir do trânsito ou da placa do carro do dia de rodízio. Ou seja, ainda não é a primeira opção de compra de automóveis. Muito bem. Professora, obrigado aí pela sua resposta, obrigado Pedro pela sua pergunta. Queria agora começar a responder as perguntas que nos foram enviadas agora durante o programa. Essas duas perguntas haviam sido enviadas antes. E quem vai ler essa pergunta para nós é o Renan, que está aqui conosco em alto e bom tom, né, Renan? Sim. O André Luiz, de São Paulo, perguntou se existe algum tipo de preconceito do consumidor brasileiro para com as novas marcas do mercado automobilístico. Oi, André, boa tarde. Não existe. O consumidor brasileiro é bastante flexível e apaixonado pelo setor automobilístico, tanto que as feiras de automóveis estão sempre nos rankings de visita. Mas, quando nós falamos de alguns pré-requisitos, aí sim, ele vai avaliar cuidadosamente. E é isso que o meu trabalho deixa claro, o quanto o consumidor faz a análise dessas categorias antes de efetivamente decidir o que ele vai comprar como automóvel. Muito bem. Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa tarde. Infelizmente não teremos tempo de nos aprofundar muito mais neste assunto. Quero então agradecer mais uma vez a professora Viviane por estar aqui conosco e agradecer principalmente a você que nos acompanhou na tarde de hoje fazendo aqui esse bate-papo interessante com a professora Viviane a respeito do assunto compra de automóveis chineses pelo consumidor de classe C aqui do Brasil. Este é mais um programa, mais um episódio aqui da nossa série 10 Minutos para Você Saber, um programa que tem por objetivo promover a divulgação da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica em administração aqui no Brasil. Um programa produzido pela International Business School Brasil, com o apoio da Praxen Consultoria e do Americas Academic Center. E eu quero deixar um convite a você que nos acompanhou hoje à tarde, para que você conheça os programas da IBS.
Nós organizamos programas no exterior com apoio de bolsas de estudos, em parceria com universidades como a State University of New York, a California State University e várias outras grandes instituições internacionais. E dispomos de bolsas de estudos para que você, se desejar, possa ter uma grande experiência acadêmica e profissional no exterior, mudando o seu currículo. Agradeço então mais uma vez a professora Viviane, a você que esteve conosco, desejo a todos uma excelente semana e bons estudos e até breve.